A paz do Senhor Jesus, eu venho nesta manhã trazer mais uma mensagem para abençoar o seu dia. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a revelação do Senhor para o seu coração. Aqui no livro do profeta Zacarias, nós vamos ler a partir do verso capítulo 3. Nós vamos ler até uma leitura meio extensa hoje. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Amém? Então diz assim, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falou e ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Amém? Aí continuando a leitura. E disse eu, põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, que é Jesus, né, estão os 7 olhos. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Amém? Muitas pessoas pensam que Satanás ele tem o poder de ficar acusando os servos e os filhos de Deus. O fato de ter acontecido um fato ali no livro de Jó, que Deus permitiu Satanás afligir a Jó, era Deus mostrando que Jó era íntegro, independente de qualquer coisa, ao contrário de Satanás, que achava que Jó poderia ser íntegro, porque Deus o tinha abençoado ele de sobremaneira. Mas isso não é verdade. O diabo sempre quer procurar meio de nos acusar. Mas isso não é fato que acontece ou continua acontecendo até os dias de hoje. O diabo só tem o poder de acusar aqueles que não crêem na obra perfeita de Deus. E você vê aqui um fato de uma visão aqui, né, do sumo sacerdote, que é acusado por Satanás, mas Deus o justifica. Deus o justifica aqui nessa palavra. Porque o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não eis notição tirada do fogo. Então, para que isso não viesse a acontecer, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. O anjo com minúsculo, o anjo que era um anjo caído, Satanás. E Satanás, por conhecer as falhas de Josué, ele tinha poder para o acusar, mas Deus não aceitou isso. O que Deus fez? Deus foi lá e limpou Josué. É assim que Deus faz conosco. Para que o diabo não tenha poder de nos acusar, ele enviou o Filho dele a este mundo para nos limpar de todo pecado, toda iniquidade e toda transgressão. Para que o diabo não tenha poder de nos acusar. Foi isso que ele fez com Josué. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo minúsculo, anjo caído, Satanás. Então falou e ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e lhe vestirei de vestes novas. Olha bem, amados,
que Josué foi limpo dos seus pecados, de suas iniquidades, para que Satanás não pudesse ter poder de o afligir. E disse-lhe: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, olha a advertência agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, olha só, as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardará os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que farei vir o meu servo renovo. Então Deus aqui estava fazendo uma promessa para Josué, que se ele permanecesse nos caminhos do Senhor, né, se andares nos caminhos, observares as ordenanças, ele julgaria a casa do Senhor, porque nele havia o perdão de Deus. Hoje nós deparamos com um quadro totalmente diferente. Hoje os líderes, pastores, evangelistas, né, diáconos, obreiros da casa de Deus, eles ainda se sentem acusados por Satanás. Eles não tomaram posse que Jesus o limpou de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, deu a ele uma veste limpa. E aqui diz a palavra, de uma forma muito clara, que ele falou: olha, Josué, se andares nos meus caminhos e tu observares as minhas ordenanças, tu jogarás minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros. Então, queridos, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se as pessoas andam na carne, o diabo vai ter poder de acusar. Mas se você anda no Espírito, a Bíblia diz lá em Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, se Deus me livrou da lei do pecado e da morte, o diabo não tem o poder sobre a minha vida. O diabo quer enquadrar todas as pessoas nessas leis, que é a lei do pecado e da morte. Mas Jesus venceu o pecado e venceu a morte. E apenas um único dia ele decretou a nossa vitória. Aqui diz no versículo 9, pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, que representa Cristo. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Deus tirou a iniquidade desta terra quando Jesus ali derramou o seu sangue. Jesus tinha tirado o pecado no ato do seu batismo, foi batizado, conduzido ao deserto, como era feito em Levítico 16, e ao voltar, ele dizia: hoje se cumpriu essa profecia aos meus ouvidos, porque Deus me ungiu para pregoar liberdade aos cativos e eu soltar da prisão os presos, né? Então Jesus ali falou: hoje se cumpriu. E quando Jesus deparava com o pecador, que o pecador tinha fé, Jesus falava: perdoados já estão os seus pecados. Mas aí a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele nos livrou da lei do pecado, mas faltava livrar da lei da morte. Por isso que Romanos 8:2 fala: a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus livrou no batismo da lei do pecado. E na cruz, a da morte. Lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. O 1 fala: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, no batismo, e da morte. É justamente essas duas leis que o diabo acusa. Mas aí a Bíblia nos fala que Jesus, em um único dia, como a Bíblia fala lá em Hebreus 9, a partir do verso 11, e Hebreus capítulo 10, do 1 ao 17, fala que os sacrifícios de animais, eles não eram perfeitos. Eles apenas encobriam. Mas o de Jesus, não. Ele tira os nossos pecados
e nos dá uma consciência limpa para que a gente possa servir ao Deus vivo. Um só sacrifício. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, ele nos livrou da lei da morte com o seu próprio sangue. Ele não encobriu, ele pagou a nossa dívida, porque no seu batismo e na sua morte, ele decretou a nossa vitória. Carimbou o nosso passaporte. Agora, é necessário que, se andares nos caminhos do Senhor e observares essas palavras, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, ó povo. Então você foi chamado para pregar o Evangelho, mas não com a acusação de Satanás. Porque aqui diz que assim como ele limpou os pecados de Josué, ele limpou os pecados de Josué, no versículo 4, e ordenou-lhe que tirasse ali as suas vestes sujas, e diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Deus também, ele limpou Isaías dos seus pecados, quando pegou uma brasa viva, tocou nos seus lábios e disse: purificados estão os seus pecados e as suas iniquidades. Aí depois Isaías foi pregar o Evangelho e se tornou o maior profeta messiânico, mas primeiro foi limpo dos seus pecados, de suas iniquidades e de suas transgressões. Porque Deus o limpou para que o diabo não pudesse ter poder de o acusar. É essa palavra que eu deixo para você nesta manhã, que o diabo não tem poder de te acusar se andares nos caminhos do Senhor e observares as suas ordenanças. Aí sim, diz a Bíblia, que tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui, diz o Senhor. Então Deus tem chamado você para ser limpo e santo. Ou, como diz em Colossenses 1:22, santo, irrepreensível e inculpável. Essa é a mensagem que eu deixo para o seu dia de hoje, 24 de maio. 24 de maio, às 10h20. Eu deixo essa mensagem para abençoar o seu dia e o seu chamado.